nessa noite mostra no contexto bíblico que diz que dentro desse texto há um conjunto de profecias e alertas da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, mencionando justamente o sermão profético que começa no capítulo 24 de Mateus, e ele vai se estendendo e fazendo divisões a respeito do sermão profético, quando ele começa com o princípio das dores, que este momento nós já estamos passando por ele, e que já também entramos na grande tribulação na qual o mundo se encontra, mas nós estamos livres, porque nós não iremos passar por isso, porque nós temos a proteção do Senhor sobre nós. Amém. Depois da grande tribulação, o Senhor continua falando a respeito do sermão, mostrando a vida do Filho do Homem. Depois ele vem trazendo exortação, continuando com o sermão profético, exortação e vigilância. Também nós já fomos auxiliados pelo Senhor para vivermos isso. E o Senhor ele continua mostrando através das parábolas, mostrando ali a parábola dos servos, dos dois servos. E depois ele vem trazendo para nós essa parábola muito importante, que é uma continuidade do sermão profético a respeito das 10 virgens. Meus irmãos, que não para, porque só vai parar quando o Senhor ele vem continuando falando da parábola dos 10 talentos e por fim o sermão profético dando a sua finalidade, mostrando em profecia a vida eterna e o castigo eterno, findando o sermão a qual o Senhor Jesus determinou para todos nós. Amém. No fim do sermão profético, ele diz para nós o seguinte: então dirá o rei, que é o rei Jesus está aqui, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, posto por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Ou seja, a eternidade, ela está pronta a nos receber desde a eternidade, desde o início, desde a formação do mundo. Deus é Deus e Ele tem preparado para nós o melhor. Glória a Deus. E bendito seja o nome deles, e diante de toda a profecia, o segredo para nós é ouvir e guardar e manter a fé em nossos corações. Dentro disso, nós estaremos com a certeza e a confiança de que o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é para nós verdadeiramente aquele que é provedor e aquele que cumprirá com a sua promessa. Jesus voltará. Amém, Meus Jesus. queridos, vejamos Glória a bem, Deus. o sermão profético, ele se dá início de uma forma muito maravilhosa, porque Jesus ele estava no Monte das Oliveiras por um determinado momento, e ali ele respondeu uma pergunta que os seus discípulos fizeram a ele. Agora vejamos bem, a pergunta que o Senhor Jesus ele respondeu ao seu discípulo. Eles perguntaram algo muito interessante. E nós podemos perguntar hoje, profeticamente, ao Senhor, que Ele está aqui em nosso meio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque às vezes, né, até nós mesmos, como servos, ficamos, certa hora, não é, pensando, há mais de 2000 anos que nós estamos ouvindo, Jesus vai vir, Jesus vai voltar, e até agora Jesus não voltou. Não é? Mas nós não entendemos o profético, por isso nós perguntamos. Mas Jesus ele vai vir, cumprir uma promessa. E hoje ele já aponta profeticamente para o tempo do breve. E é esse momento que se dá o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, então ele vai ali e responde. E os discípulos perguntaram para ele: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Muito importante, né? Podemos perguntar ao Senhor nessa noite. O
Senhor Jesus, ele já tinha a resposta pronta para nós. E hoje, ele está aqui e ele vai responder profeticamente. E vai nos dar essa resposta. Por quê? Porque a resposta do Senhor, ela não foi dada aos seus discípulos naquele tempo, no tempo do Cronos, que é o tempo do homem, tá? Que é o tempo cronológico, que é um tempo medido em dias, minutos e segundos. Não foi nesse tempo que Jesus respondeu. E da mesma forma ele vai responder para nós. Sabe por quê? Porque a resposta dele aos seus discípulos e para nós, essa resposta, ela é dada no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo profético, tá certo? Que é medida por fatos proféticos e também medidos pelos marcadores proféticos. E aí nós estamos inteirados disso, porque nós estamos vendo todos os dias tudo aquilo que está registrado aqui no sermão profético, que já aconteceu, que está acontecendo e que por fim virá. Mas tudo isso é para o preparo da igreja. E esse preparo da igreja é quando nós perguntamos a nós mesmos: Senhor, será que o meu coração está preparado? Será que eu estou pronto, Senhor, para ser arrebatado? Eu que mais me preparo, mas te quero que me prepare. Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor essa hora. Tenho dúvida, Pai. Sabe por quê? Tenho Porque fé. nós ainda não estamos em perfeição ou perfeito. Mas Ele nos ensina para que sejamos perfeitos como Ele é. E é difícil ser perfeito como Jesus é perfeito? Não é difícil. Porque Ele nos convoca e nos chama para seguir a Ele. E se nós ouvirmos e obedecermos a Ele, seguindo a Ele, com certeza nós estaremos em dias perfeitos e prontos para o arrebatamento. Meus queridos, coisas grandes o Senhor tem feito para nós. Amém. Interessante que quando ele ouve essa pergunta dos discípulos e quando ele dá a resposta, Jesus, ele estava em um local. E esse local que ele estava se chamava o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, nós sabemos que eles produzem o quê? Eles produzem azeitonas. Que essas azeitonas prensadas, elas tipificam o Getsêmani. E a palavra Getsêmani significa para nós prensa de azeite. E o azeite nos fala do Espírito Santo. E nesta hora, ele está gemendo com gemidos inexprimíveis. Mas ele está conosco. Amém. Para nos conceder a vitória, a qual nós, sem ele, não iremos conseguir para alcançarmos as batalhas como as nossas crianças cantaram. E eu quero falar aqui para as crianças: se preparem, porque vocês vão cantar daqui a pouco esse louvor. Somente as crianças que estão presentes aqui e adolescentes. O Senhor me deu o momento que foi pedido louvor para elas cantarem, crianças e adolescentes. E nós vamos cumprir com a orientação do Senhor. Amém, Jesus. Os instrumentos vão solar bem suave, somente a voz deles, porque o Senhor quer ouvir a voz das crianças e adolescentes. Amém? Vamos colocando na mente aí. Batalha, oração. Isso. Vocês vão cantar suavemente. Não precisa ficar com medo. Não dói cantar o Senhor, tá? É remédio. Então, voltando aqui. O Senhor Jesus, ele operou maravilhas. E essa bênção do Espírito Santo, que foi derramada lá na cruz do Calvário, em nosso favor, ela é a figura de quê? Do sangue. Porque o que foi derramado de Jesus foi o Espírito Santo lá no Calvário. Porque esse Espírito Santo ele proporcionou para nós quando todo o nosso pecado foi levado. E dali o sangue, o Espírito Santo está agindo em nós, proporcionando a certeza deste caminhar no caminho eterno, com uma certeza da vitória, da salvação, da bênção que vem da eternidade, que para a eternidade voltará, juntamente com o povo que clama dia e noite.
pelo nome do Senhor, porque tem essa certeza que em breve estará na eternidade. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz assim: acautelai-vos, e ninguém vos engane. Amém? Veja só, nós precisamos entrar no tempo de Deus, no tempo do Kairos. Sabe por quê? Porque é lá que nós vamos alcançar o profético. É lá que nós vamos conseguir ir ao Getsemane. Ou seja, viver tudo aquilo dentro de nós, aquilo que Jesus passou, onde ele foi prensado, onde ele foi esmagado, onde ele foi humilhado, onde ele foi cuspido, onde ele foi pregado, onde ele foi traspassado, e ali nós vamos viver esse momento em nossas vidas. Mas com a certeza, o Espírito Santo está agindo em nosso favor. E Ele está no meio da igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para nós essa certeza de que nós não estamos sozinhos, de passagem por este mundo, por esse deserto que é este. Meus irmãos, a bênção do Senhor. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo, ela precisa estar em nossas vidas para alcançar isto que é o profético. Alcançar esse mistério revelado, Jesus vivo em nossas vidas. A palavra que nós vemos, ela nos fala aqui da meia-noite. Quando? A meia-noite. Ou o agir das trevas. É isso. Meus irmãos, quando anoitece, o sol se pôs, a escuridão começou, nós começamos a perceber, nós que temos a luz em nós, temos Jesus, nós começamos a perceber que o mundo que aí está, verdadeiramente ele está em trevas. Verdade. Muitos de nós trabalhamos noturno, diurno, não é isso? Mas aqueles que trabalham à noite, eu já trabalhei muito à noite, e nós contemplamos verdadeiramente o que é o mundo, o que é a noite. E quando Deus fala na palavra que o mundo jaz no maligno, e o mundo está em total trevas, é isso mesmo. À noite, você sair a passeio pela noite, você vai ver a verdadeira situação que o mundo está. E aqui nos sermões proféticos, quando fala de Noé, o mundo está pior do que naquele tempo. É verdade. Meus irmãos, eu trabalho na Secretaria de Transporte e nós temos uma sala que tem monitoramento em muitos lugares na capital. E nós fomos convocados essa semana para ir nessa sala para presenciarmos algumas irregularidades e fatos que acontecem durante a noite. Coisas terríveis. Terríveis. Trevas total. Trevas total. Muitos ficam preocupados, achando que ainda tem alguma coisa a fazer, mas nada se pode fazer. Porque a decadência do mundo é isso. O mundo já não tem conserto. Mas muitos ainda vão firmar na razão, né? E dizendo, não tem jeito. Alguém, né? Fulano vai dar jeito, ciclano vai dar jeito. Ninguém vai dar jeito nesse mundo. É verdade. Mas para nós há um escape, Jesus. Amém. Ele é a solução para toda a nossa situação. Amém, E Jesus. para aqueles que estão ainda de fora, também podem ser alcançados por essa maravilhosa luz e caminhar retamente com o destino certo, eternidade. Amém.